uma questão que ecoa através dos séculos. Poetas, filósofos, teólogos, críticos das religiões e mesmo as escrituras já a levantaram. Por que os maus se dão bem? Há um salmo em que o salmista recitou: Meus pés iam resvalar, por pouco não escorreguei, porque me indignava contra os ímpios, vendo o bem-estar dos maus. Não existe sofrimento para eles, seus corpos são robustos e sadios. Dos sofrimentos dos mortais não participam, não são atormentados como os outros homens. Mas a questão aqui é: será que realmente os maus se dão bem? Alguém poderia dizer ou pensar o seguinte: veja quantos homens malignos estão no poder, com fortunas imensas, rodeados de honrarias, famas e prazeres. Até mesmo os que usam seu poder para oprimir os outros. É óbvio que eles estão se dando bem. A raiz desse pensamento enganoso está numa mal compreensão do que é se dar bem. Se entendermos por bem simplesmente a riqueza, a honra dos homens, o prazer, o poder ou a fama, então sim, segundo essa má definição de bem, bem os maus se dão. Mas o erro é justamente tomar essas coisas como bens em si. Todos esses, como poder e riqueza, são instrumentos que podem ser usados para propagar tanto o bem como o mal. Eles podem levar os homens à perdição, miséria e autodestruição, como pode ajudá-los em suas jornadas. Esses bens instrumentais são chamados de bens exteriores. O grande filósofo Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, nos ensina que todo ser busca o bem como finalidade. No entanto, podemos nos enganar no percurso dessa busca, tal como podemos errar o caminho de um determinado lugar. Santo Agostinho e, por conseguinte, Santo Tomás de Aquino afirmam que o mal não é uma substância, mas a privação de um bem devido. Tal como a cegueira é a ausência da visão, ou a doença a ausência da saúde, o mal é a ausência do bem. Assim, o homem mau é aquele cuja alma está em privação do bem. Ele é, por definição, desordenado e desprovido. Seguindo esse raciocínio, o homem que deseja coisas más é um miserável doloso. O que deseja e consegue é miserável 3 vezes mais. Imagine alguém que deseja roubar, mas por algum motivo, talvez para se manter seguro e não arrumar problemas, ele não consegue, não surge a oportunidade certa. Pode ser que com o tempo essa vontade de roubar se vai, e os caminhos da vida faz com que ele se firme nas coisas boas e justas. Mas, se esse mesmo homem não encontra empecilhos para consumar sua vontade de cometer tal crime, ele irá cometê-lo e será um ladrão bem-sucedido. Será provável que goste e o roubo se torne uma prática habitual. Veja, definitivamente ele não está se dando bem. Ele se tornou um ladrão, que é categoricamente ruim. Agora ele tem desejo de roubar e ainda consegue materializar seus desejos tirando dos outros o que não lhe pertence. Por essa prática viciosa, mais maus lhe sucederão para se manter como ladrão. Ele precisará mentir, perderá todos os bons amigos, pode ser até que se torne um viciado e assassino. Só ficará do lado dele pessoas que são como ele, ladrões ou semelhantes. O desejo de roubar e o fato dele ter se dado bem fará com que ele se envolva em outros pecados, e uma hora a conta irá chegar, e talvez ele até morra sem uma redenção. A mesma coisa pode acontecer para aquele que ama o dinheiro.
Alguém pode fazer de tudo para ficar rico e ter muitas posses, honrarias, privilégios. Se não conseguir, pode ser que fique tomado de inveja e ressentimento. Mas também pode ser que ache seu verdadeiro propósito e o verdadeiro bem. Se conseguir, com a intenção gananciosa, tratando o dinheiro como um fim último, somente para satisfazer seus prazeres e ambições, com certeza não passará muito para que se destrua e fique vazio e de espírito morto, cheio de medo, inquietação e perturbado. Se cercará de pessoas odiosas e fará do dinheiro sua vida e, consequentemente, sua perdição. Veja quantas pessoas que reclamam por não ter dinheiro o bastante, mas quando têm, mesmo que pouco, usam de maneira má, com consumismo fútil, diversos tipos de vícios e prazeres baixos. Se uma pessoa se destrói dia após dia com pouco, o que não faria com muito? Nesse caso, a falta de dinheiro ou a pobreza é uma bênção para esse tipo de pessoa. Dessa maneira, sua autodestruição tarda e talvez dê tempo para que haja uma profunda mudança. Esse mesmo princípio também pode ser aplicado às demais coisas. Fica claro até aqui que o bem maior não está nas aparências das coisas, nem nas riquezas e glórias mundanas. Neste sentido, os malvados que sofrem os castigos pelos males que causam são mais felizes que aqueles que neles progridem. Ora, o que sofre a justiça estará sendo acrescentado um bem em sua vida, isto é, a justiça, mas o que segue impune está sob mais um mal, a impunidade. O que sofre o castigo terá uma chance muito maior de se redimir e corrigir suas atitudes, mas o que segue impune estará sob uma espécie de feitiço e multiplicará sua maldade, tornando-se mais e mais miserável, até sua decomposição e condenação. Por esse motivo, as cidades, estados e países de maior miséria e degradação são os que a impunidade reina. A riqueza, o poder, a glória, todas essas coisas são meios úteis, ou seja, podem servir ao bem verdadeiro, quando orientadas pela razão e pela virtude, ou à destruição da alma, quando se tornam um fim em si ou instrumentos para o mal. Elas não preenchem o vazio do ser humano, e por isso, quanto mais um homem busca nessas coisas o sentido de sua vida, mais distante estará da realização. Para o cristianismo, por exemplo, a riqueza não é má, isto é, não implica necessariamente num distanciamento das virtudes. Se assim fosse, Cristo teria dito ao jovem rico: queime todas as suas riquezas e me siga. Mas, pelo contrário, ele disse para ajudar os necessitados. Ou seja, o bem potencial da riqueza seria usado para um bem superior. Mas, nesse caso, a riqueza acorrentou o jovem homem, pois as posses dele eram muitas. Talvez possuía muitas riquezas acumuladas por gerações, ou sua vida fosse dedicada no acúmulo desses bens. Sua fortuna impediu que ele seguisse a Cristo. Ele colocou o dinheiro em primeiro lugar, o que pode ter significado sua queda. Tudo isso nos mostra que essas coisas não são bens últimos. O homem mau, portanto, é aquele que se afasta de sua finalidade, mesmo que de maneira desordenada ele a busque. Já o bem não pode ser reduzido a uma virtude isolada ou a um valor particular. Não se pode, por exemplo, chamar a justiça de bem e ao mesmo tempo ignorar a misericórdia e o amor, pois isso conduziria inevitavelmente ao legalismo e à hipocrisia.
Tampouco se pode exaltar a misericórdia e ignorar a justiça, pois assim se cairia em uma espécie de permissividade maligna que corrompe o verdadeiro sentido do bem. De igual modo, não é possível considerar a coragem como um bem em si se for dissociada da prudência, nem tampouco enaltecer a prudência sem coragem, pois uma se desequilibra sem a outra, em suas devidas proporções dada a cada necessidade. O verdadeiro bem exige equilíbrio, harmonia e sabedoria no discernimento de cada situação concreta. As virtudes não são compartimentos isolados, mas expressões de uma única realidade moral e espiritual ordenada, o sumo bem. Dito isso, compreende-se que o bem autêntico, ou melhor, o sumo bem, é a integração perfeita de todos os bens particulares. Remova-se uma de suas colunas, como a justiça, a prudência ou a misericórdia, e o edifício já não se sustenta plenamente. Caso uma dessas colunas fosse removida do todo, iria surgir uma ausência, e a ausência do bem é precisamente o mal, como já foi dito. Nesse sentido, o sumo bem é uno, tal como Deus. Ora, partindo de alguns pressupostos sólidos, é sensato afirmar que Deus é a origem de todas as coisas. Ele é o ser por excelência, como revelou a Moisés: Eu sou aquele que sou. Deus é aquele que sustenta a própria realidade, e o mal, como uma ausência, é precisamente aquilo que se afasta dessa realidade. Portanto, é razoável dizer que Deus é o sumo bem e que o sumo bem é Deus. Aqueles que verdadeiramente praticam o bem, que se orientam pelo máximo bem, caminham rumo à realização plena, aquilo que é imperecível e incorruptível. Assim, eles se unem a algo que não pode ser pervertido nem destruído, algo que nenhum ladrão pode roubar, como disse o próprio Cristo. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Veja, é uma constatação óbvia, clara, da nossa realidade, que a riqueza passa, o poder se dissolve, os impérios caem, o corpo envelhece e morre. E o que resta? Só o que é conforme o bem verdadeiro, é claro. Pois se Deus é o máximo bem e Deus é eterno, Deus é o princípio de todas as coisas, aquele que mantém toda a realidade, é óbvio que aquele que está ligado com essa realidade é o que irá permanecer, e não as coisas passageiras. Este bem que todo homem naturalmente busca é chamado de eudaimonia, que trata-se de uma felicidade verdadeira, não um prazer passageiro, mas o florescimento da alma virtuosa em conformidade com sua finalidade mais elevada. Os maus buscam encontrar a realização em bens inferiores e por isso se perdem. Na ânsia de se preencher, destroem os outros e a si mesmos. Tornam-se como copos querendo confinar o oceano, e quanto mais possuem, mais carecem, pois lá no fundo o que buscam está fora do alcance das coisas que acumulam. O homem verdadeiramente bom, por outro lado, encontra no próprio bem sua realização. Não precisa das honrarias do mundo, pois a paz da alma já lhe basta. Ele está unido ao que é eterno, ao sumo bem, ao máximo bem, ao próprio Deus. Meu coração e minha carne podem já desfalecer,
A rocha de meu coração e minha herança eterna é Deus. Sim, perecem aqueles que de vós se apartam. Destruís os que procuram satisfação fora de vós. Mas, para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. É por minha confiança no Senhor Deus, a fim de narrar as vossas maravilhas diante das portas da filha de Sião. Mesmo que o justo seja injustiçado, ele permanece realizado. E mesmo que o ímpio seja exaltado no mundo, ele continua sendo miserável, pois está separado de sua própria finalidade, assim como uma pena usada para bater em pregos. Portanto, o mal nunca poderá realmente se dar bem, já que o mal é o distanciamento do bem, por definição. Esse bem aparente é tão frágil quanto o próprio homem. Dado um evento, um reabrir dos olhos ou um acidente, tudo será perdido. Alguns compraram um nome venerado pelos séculos, pagando o preço de uma morte gloriosa. Outros, resistindo invencivelmente às torturas, deram aos restantes um exemplo de que a virtude não pode ser vencida pelo mal. Esse bem aparente é tão frágil quanto o próprio homem. Dado um evento, um reabrir dos olhos ou um acidente, tudo será perdido. O mal nunca poderá realmente se dar bem, já que o mal é o distanciamento do bem. Já que o mal é o distanciamento do bem.